Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a Síndrome do Pânico, na visão espírita. Então, nós trouxemos como convidada Michele Ponzoni dos Santos, que é terapeuta e uma das coordenadoras do projeto da AME Brasil, que está sendo transmitido pelo canal da AME Brasil no YouTube, que trata do livro Joana de Ângeles e os Transtornos Mentais. São mais de 30 vídeos, eu acho, né, Michele? Por aí já gravados, e cada capítulo do livro trata de um transtorno mental. Muito bem-vinda, Michele, tudo bem com você? Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, um prazer poder estar aqui trocando ideia, contribuindo de alguma maneira para as reflexões acerca da nossa saúde mental. E Miriam dos Anjos também está conosco hoje. Miriam, tudo bem? Então, vamos começar tratando dessa questão da síndrome do pânico, né? Principalmente porque a gente tem visto cada vez mais relatos na casa espírita, né? De depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E essa questão da síndrome do pânico, né? A gente sabe que ela tem sintomas que muitas vezes se confundem com um ataque cardíaco. Então, a pessoa vai parar no hospital achando que está tendo um problema de coração e, na verdade, ela faz exames e ela não tem nada cardíaco. E ali é diagnosticado um ataque de pânico. Michele, explica o que é esse ataque de pânico e por que ele acontece. Um ataque de pânico é um episódio de ansiedade extrema. E é bem como tu está trazendo, né, Ana? São palpitações, dor no peito, taquicardia, e além disso tem uma série de outros sintomas, como, por exemplo, sudorese, tremores, falta de ar, tontura, vertigem, desmaios até podem acontecer, às vezes dor de barriga, algum tipo de desconforto abdominal, náuseas. Então, vocês veem assim, é uma série de sintomas. Despersonalização pode acontecer, que é uma sensação da pessoa estar distanciada de si mesma, ou então desrealização, que é uma sensação assim como se a gente estivesse sonhando, parece que está meio fora da realidade. Tudo isso por essa intensidade da ansiedade, né? Calafrios ou então ondas de calor no corpo, formigamento, e especialmente assim uma coisa que do ponto de vista psicológico acaba acometendo muito assim é o medo de morrer, porque a pessoa pensa que está tendo um treco mesmo, uma coisa do coração, né? Ou então medo de perder o controle, ou então de enlouquecer. E eu gostaria assim de já começar o nosso bate-papo hoje dizendo que a Joana de Ângeles diz que não leva à desencarnação, né? E do ponto de vista científico, acadêmico, assim, realmente, eu particularmente nunca vi nenhum caso de desencarnação decorrente de crise de pânico. Porque os pacientes perguntam, às vezes, tá, mas a minha pressão sobe, e aí será que não pode dar um derrame, alguma coisa? Gente, eu nunca vi. Então, é bem importante, assim, porque só isso, só a pessoa saber isso, já alivia um pouco, assim, né? Bom, então tá, eu sei que é uma crise de pânico, isso vai passar, isso tem um pico e depois passa, mas é importante buscar um acompanhamento, né? Porque pode acontecer de um momento para o outro, a pessoa pode estar, ou já está com algum problema vitensa, com alguma questão, ou pode estar super tranquila em casa e de repente aquilo acomete do nada, né? Então, uma outra coisa assim, que é importante dizer, a síndrome do pânico é quando se tem esses ataques recorrentes. Um ataque de pânico é um quadro com esses sintomas todos que eu falei. E a síndrome é quando começa a acontecer, né? Teve uma vez, teve a segunda, pode ter tido a segunda e depois nunca mais ter. E pode se repetir. Aí, quando se repete, a gente tem sim o transtorno que requer um acompanhamento, um tratamento, né? Miriam? Michele, pelo que você falou, se eu entendi corretamente, então, essa síndrome do pânico mesmo, esses transtornos, né, do pânico, ele seria um último sinal de uma mente que passa por um processo
grande, né, sofrido de ansiedade, né? Então, a gente vive num mundo com bastante expressões que nos levam ao desenvolvimento desse estado ansioso. Mas, partindo desse raciocínio, como é que a gente pode compreender a mente ansiosa, se posso dizer assim, que processo ela acaba realizando que culmina numa síndrome ou que culmina no ataque de pânico? Como é que a gente pode entender, né, esse processo crescente de um estado anterior de ansiedade? É claro que a gente vê um quadro na nossa sociedade hoje onde a ansiedade está extremamente presente, né? Mas é importante dizer que no caso do pânico, a gente tem um componente orgânico muito importante. Então, porque assim, a gente vê pessoas que têm muita ansiedade ou que sofrem algum transtorno de ansiedade e que nunca tiveram uma crise de pânico na vida e outras pessoas sim. Então, o que acontece? Existe uma alteração fisiológica, né? Já acompanhei pessoas, por exemplo, assim, que nunca tiveram crise de pânico, e quando estão na menopausa, em função da questão hormonal, começam a apresentar, né? Ou então, em função de alguma situação muito específica, ou não, ou de repente, na adolescência, começa a aparecer. Então, a gente vê assim, é um transtorno que pode atingir qualquer um de nós, sendo desencadeado ou por uma situação traumática ou não. Às vezes, eu já vi assim, depois da perda de um ente querido, né? Depois de um assalto, uma grande mudança na vida. São situações assim que podem desencadear um ataque de pânico, né? Ou então, aparentemente, não ter um fator desencadeante. Claro que depois a gente vai avaliar detalhadamente a parte psicológica, a gente sempre encontra raízes que vão nos ajudar a entender. E a gente sabe pelo espiritismo que nós já reencarnamos com a predisposição fisiológica. Então, esse é um ponto importante porque tem um elemento orgânico, mas a gente já reencarna com essa predisposição. E a própria natureza do problema vai nos dar indícios do que nós estamos precisando olhar, do que a gente está precisando trabalhar em nós mesmos, porque o pânico ele provoca uma forte sensação de perda de controle. Então, evidencia a necessidade, do ponto de vista psicológico, da gente trabalhar justamente o abrir mão desse controle, o poder confiar, esse exercício de confiança na vida. E a gente vê também que por trás de muitos transtornos do campo emocional, a gente encontra também o conflito de culpa. E por trás do pânico, a gente vê muito a culpa e o medo. O medo muito ligado ao instinto de preservação da vida. O medo é uma coisa natural, todos nós temos, é bom que tenhamos na medida certa, e que no pânico atinge, claro, uma intensidade que traz muito sofrimento e que acaba não se tornando útil, né? Mas esse instinto, ele é importante, é saudável, e no caso do pânico acaba vindo de uma forma incontrolável. Eu gosto de dizer assim, quando a gente, né, lá nos primórdios da evolução do nosso planeta, quando a gente era criaturinhas das cavernas, quando estávamos em frente ao leão, o que acontecia, né? O organismo libera adrenalina, dilata a pupila, dá taquicardia, sudorese, o corpo se prepara para fugir, para sair correndo ou para entrar em combate com aquela fera. Hoje em dia, a gente não tem o leão, mas esse leão ele se encontra no nosso inconsciente. Então, existem essas pressões internas, externas e internas, mas principalmente as pressões internas, hoje em dia, que acabam desencadeando, então, toda essa reação do nosso corpo. Eu costumo dizer assim, se o corpo está reagindo assim, o corpo está bem, calmo, a gente só precisa, então, olhar o que está acontecendo na cabeça, né? A questão orgânica do cérebro, que é ali onde está com algum neurotransmissor em desequilíbrio que precisa de tratamento. Agora, esse espírito, Michele, que desenvolve em algum momento da sua vida a síndrome do pânico, ele é um espírito que já vem com essa predisposição, como você disse, e muitas vezes a gente observa uma pessoa que lá na frente nos relata que está passando
por ataques de pânico, né, que está tendo, foi diagnosticada com síndrome do pânico, e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas é uma pessoa tão calma, é uma pessoa, a gente não vê a pessoa explodindo ou tendo reações, mas está tudo na mente, né? Então, aquela mente está em grande sofrimento e ela vai, de alguma forma, externalizar isso em um transtorno, que no caso aqui da síndrome do pânico. Mas esse espírito que traz isso, além de culpa, você falou que as pessoas podem nem estar, né, sentindo culpa nesta presente encarnação, ela não nota. Mas eu estou sentindo culpa de quê? Né? Eu tenho medo de quê? Como é que essa visão espírita explica essa predisposição? São as vivências do nosso passado, né? É que aí essas experiências elas ficam armazenadas no nosso inconsciente e a memória fica lá retida, mas o afeto ele escapa. Então toda essa experiência emocional acaba vindo sem que a gente entenda, porque falta essa conexão com a lembrança do evento ou traumático, ou de uma situação muito difícil que eu vivi em outra encarnação. E aí é difícil, né, da gente... A psicologia é muito complexa porque junta os elementos que a gente traz enquanto espíritos das vivências anteriores em outras encarnações, com as vivências na atual encarnação, especialmente no período da infância, que é um período onde a gente vem assim super aberto para assimilar essa nova experiência e que vai nos possibilitar um crescimento muito grande, uma mudança psicológica, né? Com também as questões da espiritualidade, das interferências de umas para as outras mentes, vamos dizer assim. Então, esses componentes todos, eles se cruzam e a gente vai ter uma multicausalidade, né? Por isso que, assim, é difícil da gente dizer, geralmente a pessoa que passa por uma experiência de pânico, ela vivenciou tal situação na infância ou em outra encarnação, mas o que a gente pode dizer, escutei minha voz aqui um eco, é que esses elementos de culpa, né, ou de atos praticados que ficaram na consciência da pessoa na forma de culpa, ou de eventos traumáticos, e aí vem na forma de medo. Esses dois, assim, o medo e a culpa são fatores, assim, bem, bem importantes, né? Sim. Michele, me permita, né, trazer uma experiência mesmo pessoal nessa área, porque eu acho que talvez ilustre um pouquinho mais do que a gente está falando, né? Eu sou espírita há muitos anos, mais de 30 anos. E com a pandemia, não sei de onde começou a me surgir um medo. Esse medo me levava a um congestionamento nasal, que eu tinha muita dificuldade de respirar, como se fosse uma crise alérgica repentina, né? Não tinha dado importância até que essas crises começaram a ser mais frequentes, né? E frequentando a casa espírita, né? Graças a Deus, né? A gente tem a oportunidade de receber diretamente algumas orientações, quando possível, né? Da espiritualidade. E o interessante é que o medo era o medo da perda, o medo da morte, que racionalmente eu pensava, meu Deus, seu espírita, sei que a vida prossegue, a gente conversa com nossos irmãos do plano, né, que estão desencarnados, do plano espiritual, como é que eu posso estar com medo de uma coisa que eu sei que não, a morte em si não existe? Olha, era uma coisa impressionante. E o interessante é que é nisso que eu gostaria de estar falando, que quem passa por esse transtorno não é na forma racional que a gente consegue compreender, que a gente consegue minimizar e que em uma hora a gente vencer isso, né? Porque uma pessoa muito racional tende a trazer informação, a sistematizar os sintomas e se perde com a dificuldade de olhar os sentimentos que vêm por trás, né? E mais tarde venho descobrir que eu tinha desencarnado de uma forma muito traumática na época da gripe espanhola. Então, assim, existem situações, né, que nos fogem à compreensão, que em algum momento, é que você estava falando, em algum momento esse passado desperta e a gente não sabe, né,
como proceder. Então, eu acho que é a questão que somos muito racionais hoje em dia, porque precisamos, né, numa sociedade capitalista, produzir, e produzir significa racionalizar, né? Se você puder levar um pouquinho essa conversa do quanto é importante a gente também trabalhar sentimentos, olhar para os nossos sentimentos, né? Nossa, com certeza, inclusive a Joana de Ângeles, ela fala diretamente isso, assim, que o acolhimento emocional, as palavras gentis, só por si não operam o efeito desejado. Então, veja bem, é bem o que tu está trazendo, assim, a gente pode saber de tudo isso, mas o corpo, ele dá essa descarga, ele provoca esses sintomas físicos, né? E a mente, por mais que saiba de tudo isso, quando vê, a pessoa está tomada por um medo muito grande, por uma angústia muito grande. Então, claro, o exercício de poder conversar consigo mesmo, né? Ele é importante, mas a gente precisa saber, assim, quando vai acolher uma pessoa, algum familiar, uma pessoa querida que está passando por um ataque de pânico, é estar ali, é lembrar que aquilo tem um pico, que aquilo cessa depois, aí depois, fora da crise, dá para conversar, mas não adianta ficar só no âmbito do racional, porque o racional, ele não dá conta. O racional é uma parte tão pequena de nós mesmos, né? Se a gente for pegar a psicologia, assim, nós temos um campo emocional tão mais vasto, um campo inconsciente que nós ainda desconhecemos na sua maioria, na sua maior parte, vamos dizer assim. Então, eu acho bem interessante o exemplo que tu trouxesse por isso, assim, né? E aí tu vê no teu caso, tinha realmente essa experiência traumática, que ficou o registro, e bom, diante da pandemia, o que acontece? Associou com aquela experiência que foi muito parecida. E o medo de desencarnar de novo, tudo bem, tu sabe que já desencarnou, que já está aqui e tudo mais, mas a nossa reação é isso, é o instinto de preservação da vida. E que a gente tem que ter, que é saudável que tenha. Então, vai assim, acho muitas encarnações ainda, até que a gente consiga ir se desprendendo, mas a gente está num mundo ainda que, por mais que esteja chegando perto da regeneração, ainda é muito mais primitivo do que superior. Então, todos nós temos. Se não é crise de pânico, é depressão. Se não é depressão, é ansiedade. Todos nós temos alguma experiência, porque nós ainda estamos muito ligados às questões mais da animalidade, né? Nós temos muitos sintomas. Então, bem interessante a tua contribuição. E quanto mais a gente quer estar no controle, né? Isso que a Miriam falou, de racionalizar, menos em contato a gente consegue estar com essa entrega, né? Com essa fé que a gente tem que construir dentro de nós. E aí a Miriam fala: nossa, mas eu racionalmente eu sei que a vida não termina, então mesmo que eu pegue Covid, que eu desencarne para o Covid, eu vou para o outro lado e a minha vida continua. Mas não é bem assim que funciona, mesmo para nós espíritas, né? E eu acho que a questão da gente estar no controle, ela gera uma insegurança maior, né? Porque não tem nada mais fora do controle do que a nossa vida. E a partir da pandemia, essa questão da síndrome do pânico parece que tem se mostrado muito mais exacerbada, né? Nas casas espíritas, a gente tem relatos, eu trabalho num grupo de atendimento individual, e todos os dias chegam pessoas relatando ataques de pânico, estou passando por ansiedade. Então, como que a gente pode, numa casa espírita, auxiliar essas pessoas? Ou quem está aqui nos ouvindo, muitas vezes as pessoas nem têm um conhecimento espírita, mas são curiosas, né? Tem uma curiosidade de saber como que funciona isso na visão espírita. Como que uma casa espírita costuma ajudar essas pessoas, Michele? Eu diria assim, ó, na dúvida, é sempre importante a gente sugerir na casa espírita que a pessoa busque uma avaliação profissional, né? Assim, com um psiquiatra ou com um psicólogo, porque se tiver o diagnóstico de uma síndrome de pânico, a pessoa vai precisar de um tratamento, inclusive medicamentoso, num primeiro momento.
né? E depois de um trabalho psicoterápico, mas assim, é um medicamento no primeiro momento para poder trabalhar essas crises. Vamos dizer assim que no exemplo dela, ela entrasse numa síndrome de pânico e ficasse mais tempo naquilo. A medicação ajudaria a controlar esses sintomas, para que ela pudesse fazer um exercício psicológico de trabalhar as raízes disso, e aí poder, então, ressignificar essa experiência e se dar conta que ela está num outro momento e tal, né? E aí poder trabalhar, inclusive, com a noção que o Espiritismo nos dá de poder ver, bom, isso foi naquela encarnação, não está sendo nessa, e aí poder fazer esse trabalho, né? Então, assim, eu acho muito importante, no primeiro momento, a Casa Espírita poder reconhecer essa parceria com a medicina, com a psicologia, e sugerir para as pessoas que busquem tratamento, e, além disso, poder contribuir com os atendimentos que a Casa Espírita oferece, para que não fique nem só numa polaridade, nem só na outra, né? E aí, o que a Casa Espírita vai oferecer? Os tratamentos de desobsessão, porque sempre junto com as questões de saúde mental, a gente tem os quadros obsessivos associados. Não tem como não ser, a gente vive numa sintonia entre mentes. Então, o que vem antes e o que vem depois é difícil de dizer, porque, por exemplo, assim, a pessoa que está passando por uma síndrome do pânico vai sintonizar com mentes que também estão sentindo aquela angústia, então vai fazer essas conexões, e aí o acompanhamento desobsessivo vai poder auxiliar. E o contrário também é verdadeiro. Quadros obsessivos muito prolongados também acabam destrambelhando o equipamento físico e provocando, muitas vezes, sintomas que se assemelham muito a quadros de pânico. Então, de qualquer maneira, a gente sempre sugere que seja encaminhada a pessoa para fazer esse tratamento desobsessivo, a fluidoterapia, né, que são os passes, o evangelho no lar, acompanhar as palestras na casa espírita. Então, tudo isso a doutrina espírita pode oferecer, sem desconsiderar a necessidade de uma avaliação, né? Porque às vezes a pessoa, não, mas é só um quadro obsessivo. Aí vai, faz desobsessão, mas aquele transtorno não desaparece. Ou dá uma melhoradinha, mas persiste. Porque se tiver um componente orgânico, a casa espírita não vai resolver por si só. Por outro lado, se tiver um componente espiritual importante, a parte medicamentosa também não vai resolver sozinha. Então, a gente tem visto que esse tripé, remédio, terapia e apoio espiritual, tem sido muito útil. E a Casa Espírita pode se colocar nesse sentido, então, oferecendo esses recursos que a doutrina nos ajuda, né? E até de esclarecimento da pessoa poder entender como é que funcionam as leis de causa e efeito, para poder pensar que significado isso tem na sua vida, né? Isso pode ser bastante útil. Você tocou num ponto importante também, né, Michele? Da questão espiritual, né? Porque a gente, na verdade, nós estamos de passagem, né, por aqui. Nós, na verdade, estamos aqui por algum tipo de aprendizado, né? Assim, entendendo, né, que a doutrina nos ensina que nós temos um propósito ao reencarnar, né? Quando surge nesse caminho, nessa trajetória reencarnatória, a síndrome do pânico, que aprendizado espiritual, né? A gente pode, nesse bate-papo aqui, começar a levantar as possibilidades. Que tipo de aprendizado essa criatura trouxe, né? E porque quando a gente traz, eu brinco que quando a gente traz esses aprendizados assim muito aguerridos, né? É porque a gente não é igual a matéria que a gente reprova, não quer fazer, vai para recuperação e ainda fica matando aula, gazeteando, não quer aprender, né? Aí vem, aí chega uma fala, olha, sinto muito, ou passa. Ou seja, ou a gente aprende ou aprende, né? Que tipo de aprendizado a gente pode tirar desse transtorno, né, que possa ajudar? Pensem comigo, tá? Algumas reflexões assim acerca disso. Acho eu que a gente extrai o aprendizado, o desenvolvimento da humildade, porque a gente acaba precisando reconhecer a necessidade, a gente precisa reconhecer o quanto nós somos frágeis, o quanto a gente precisa da ajuda uns dos outros, e o quanto a gente precisa buscar, muitas vezes, a ajuda de um profissional, porque isso pode parecer simples assim, mas é um exercício bem complicado. Tanto que a gente vê hoje em dia, tu sugere para alguém buscar algum tipo de auxílio ou de psicólogo, de psiquiatra,
as pessoas saltam, assim, tá me chamando de doido, tá me chamando de maluco, não sou, pelo amor de Deus, nós estamos em 2023, a pandemia acabou mudando um pouco esse contexto, porque todos nós enlouquecemos na pandemia, precisamos buscar ajuda, né? Então, mas o reconhecimento de que a gente tem essa fragilidade, que a gente precisa de ajuda, é um grande exercício para a humildade. E um outro exercício que o pânico propicia muito é o exercício de confiança que eu falava antes, porque abrir mão do controle e confiar na inteligência superior que nos rege, então assim, a questão da humildade e a questão do controle, de abrir mão desse controle, são dois exercícios assim psicológicos, espirituais, que essa experiência no pânico acaba nos proporcionando. Eu estava lendo hoje mesmo, Michele, um capítulo do livro da Joana, Desperte e Seja Feliz, né? Que nós estamos, eu e Miriam fazemos um curso, né, sobre as obras da Joana, e a Joana dizia que agora nós estamos vivendo momentos extremamente conturbados, que, claro, já foram anunciados antes, mas que nós estamos vivenciando esse momento agora, e que a gente vai ter que perceber que nós temos que fazer escolhas, temos que raciocinar, ter entendimentos. E você imagina, num mundo que as pessoas estão atravessando agora, com tantas questões graves, as pessoas se sentem totalmente inseguras. Porque o que vai ser de mim? Porque é este governo, é aquela medida, é aquela questão naquele outro país, é aquela guerra, é tanta insegurança mundial que as pessoas realmente começam a sentir falta de controle, porque antes a vida parecia muito previsível e agora a vida é imprevisível. E aí você vê fake news e as pessoas entrando numa neurose com medo de tudo que é alarmante, né? Que é propagado. Então, acho que nós estamos num momento propício para a gente fazer essa reflexão, e quando a gente se vê defrontando com um ataque de pânico, né? E uma síndrome do pânico, essa questão da ansiedade, acho que a gente tem que fazer esse exercício que você falou, né? Isso aqui é real? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Se o pior cenário acontecer, como é que você lida em consultório com essas questões? Como é que você orienta? Porque é um mundo que as pessoas estão, a maioria, né? Está ficando com uma insegurança atroz diante de tudo que possa acontecer, não? E especialmente assim, quando as pessoas não têm um entendimento do sentido existencial, ou uma visão ligada a algum tipo de religião, por exemplo, fica mais difícil quando a pessoa tem uma visão da vida materialista, né? Esse exercício de confiança ele se torna mais difícil ainda, né? Porque quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, nós sabemos que existe um sentido maior, que a gente não está num barco à deriva, e tanto que a gente vê os acontecimentos, por mais que a gente tente ter o controle das coisas da nossa vida, na verdade a gente não tem controle de nada. A gente tem o controle de uma parcela bem pequena, que é o nosso livre-arbítrio, e o resto não, nem mesmo da nossa mente. A gente não controla as nossas emoções, a gente não controla as nossas paixões. Então, esse exercício é realmente da gente se ver como seres que precisam desse amparo da consciência maior e que precisamos uns dos outros, né? Por isso esse grande exercício de confiança. Mas realmente nós estamos num momento onde isso está sendo muito trazido à tona, nós estamos nos colocando de frente com os nossos medos, né? E esse momento, né, tendo uma religião específica ou não, é uma percepção, eu acho que de todos nós, né, aonde quer que a gente esteja, né, nesse planeta, dessa agitação, desse burburinho, né, que sem que a gente queira, a gente é tomado também, né, tomado no sentido de levado a esses extremismos, porque a gente está vivendo, na verdade, uma polarização cada vez mais intensa, né? Então, você não pode estar no lugar, buscar um bom senso, né? Então, você tem que se posicionar, porque senão os próprios companheiros, né, vamos dizer assim, de vida, no meio profissional, onde quer que seja, acaba
nos levando à impressão de que o espírita não se posiciona, né? Que a gente fica, mas não, acho que é porque a gente aprende, é o que você está trazendo. Quando a gente não aprende corretamente, aprende na escolha, a dificuldade, a dor nos traz ao aprendizado da humildade, como você falou. E ser humilde nesse mundo, né? Esse mundo mais conturbado, esse mundo em que apresentar resultados e que os valores sociais de sucesso, né, vão muito longe dos valores espirituais, né, dos quais a gente vem tentando concretizar como base, né, das nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que a gente vem conversando, há um outro aspecto também desse momento que estamos vivendo, que tem a ver com a própria educação infantil. Então, por exemplo, a minha geração parte de um comportamento paternal e maternal de um jeito, né? A gente tenta melhorar, faz de outro jeito, e agora a gente percebe que os netos têm uma outra configuração, né? Essa maneira de levar a infância, por exemplo, uma infância difícil, talvez, né? Esse momento ou essa vivência, melhor falando, essa vivência de uma infância difícil pode levar o adulto a mais tarde a desenvolver o pânico também ou não? Os conflitos na infância, eles sempre têm uma relação com o desenvolvimento de uma maior insegurança ou não, ou de maior ansiedade, e aí, nesse sentido, podem oferecer campo para a instalação, aqui no caso do pânico, né, mas das diversas questões psicológicas que a pessoa vai enfrentar mais tarde. Se a gente pega, por exemplo, assim, uma educação repleta de chantagens emocionais, onde a criança passa a ter medo de perder o controle, de perder o amor dos pais, mediante, né, caso não corresponda à expectativa, o velho do saco vai te levar, o bicho-papão, tudo bem, hoje a gente não vê esse tipo de coisa, mas a gente precisa estar atentos, porque às vezes de um jeito ou de outro, a gente impõe como adultos a nossa expectativa de uma maneira que a criança pensa que, nossa, se não corresponder àquilo, vai perder o amor do pai, o amor da mãe, se não obedecer às ordens, e aí isso acaba gerando uma adolescência tímida, uma adultez insegura, onde a pessoa não se sente merecedora do afeto do outro. Então, essa fase da infância, ela é muito importante nesse sentido, né? Por isso que a gente tem, e hoje em dia eu acho que a gente tem, devagarinho, assim, cada vez uma atenção maior para esse período, se estuda mais, a pedagogia, e eu acho que é muito importante isso para que a gente possa realmente oferecer a essas gerações que estão chegando uma possibilidade de se desenvolver de uma maneira mais saudável, né? Eu tenho muita esperança nas gerações que estão chegando, viu? Acho que eles vão ajudar a resolver muita coisa que a gente está assim, tendo dificuldade nesse momento. Ao mesmo tempo em que a gente tem um avanço da psicologia, um avanço das informações, né? Um maior conhecimento, por outro lado, a gente tem redes sociais descontroladas, um mau uso que se faz, né? Porque é uma ferramenta espetacular se bem utilizada, mas a gente já vê os prejuízos que essa superexposição está causando em crianças, em adolescentes, porque essa questão da aparência é muito grande, da comparação, isso sempre existiu, né? Só que agora você se compara com 1 milhão de pessoas e que estão mostrando só um lado, né? Então a gente não conhece os dramas de ninguém, ficou tudo muito exacerbado. Eu imagino que isso, de alguma forma, vai trazer outras questões, porque a gente está nesse processo, né, de modificação desse planeta, dessa consciência, e cada vez mais a gente vai ver essas questões vindo à tona, né? Eu acho que não tem como a gente fugir, até que a humanidade vá dando soluções para isso, não é isso, Michele? É verdade, com certeza. São ferramentas muito novas,
né? Eu lembro assim de quando surgia. Outro dia minha filha achou um rádio do meu sogro antigo, assim, ela me perguntou: o que é isso? Que bicho é esse? Quando surgiu o rádio, as pessoas ficaram apavoradas que as famílias iam se desconectar, não iam mais conversar entre si. Então, claro, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos disponível, aí, a gente está com uma ferramenta que a gente não sabe usar, e aí a gente usa desse jeito que a gente está vendo aí, né? Vai levar um tempo até que nós consigamos organizar essa coisa toda e colocar a serviço daquilo que realmente veio, né? A gente está vendo já muitas discussões em torno dessa questão, tanto pedagógicas como éticas, tem uma porção de questões de saúde mental sendo debatidas, e isso, a tendência é que o mundo ainda vá ter que explorar muito. Agora, eu queria, para a gente iniciar aqui, que nós estamos começando a finalizar o nosso programa, Michele, começando a finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu, acho que você no começo elencou bastante os sintomas, né? Tudo que pode ser um ataque, representar um ataque do pânico, tudo que forma isso, né? Para abrir a mente das pessoas que muitas vezes elas procuram a medicina. Eu vou fazer exames, eu vou fazer um check-up, porém, elas não tomam a decisão de procurar um profissional da saúde mental, né? Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, e elas param ali. E a necessidade é do autoconhecimento, né? Porque se eu não olho para essa questão e procuro identificar em mim quais são os gatilhos, quais são os sentimentos que estão ali, por que eu estou desenvolvendo essa questão, não vai haver o avanço necessário nessa encarnação, porque ela veio predisposta, ela teve os gatilhos na vida dela, e ela não vai, de repente, iniciar esse processo de olhar para dentro. Então, a mensagem, né, um recado que eu queria que você deixasse é nesse sentido. Quem está se observando dessa forma? Qual é a forma de se olhar? O que buscar dentro de si para que este momento tão difícil possa representar um avanço espiritual? Tem dois elementos que eu acho importantes no que diz respeito assim à questão do autoconhecimento, né? Uma delas é que geralmente a pessoa que enfrenta essa questão do pânico traz uma energia maravilhosa dentro de si, uma carga de energia, vamos dizer assim, que fica solta e que a pessoa não consegue canalizar. Então, esse é o primeiro ponto. Não é à toa que a síndrome de pânico, o nome vem da mitologia do deus Pan, que é um deus que é metade bode e metade homem tocando flauta. Então, metade instinto e metade cultura. Essa metade instinto é essa energia, essa carga que a gente chama de carga libidinal na psicologia, que a pessoa acaba não sabendo usar porque se entende menos merecedor das coisas boas da vida do que porque não se sentiu validado quando criança. Então, assim, essas questões da insegurança, da autoimagem, de poder se valorizar, tudo isso está em jogo nessa situação. Então, poder olhar, poder valorizar esses aspectos, as ansiedades infantis, ansiedade de separação, os medos, seria um outro aspecto importante da pessoa poder buscar com relação ao autoconhecimento, né? E a questão da autocobrança, da projeção de uma grandiosidade exagerada aos enfrentamentos da vida, uma visão de mundo muito ameaçadora, o perfeccionismo, o sentimento de onipotência. Então, tem uma série de coisas assim que, do ponto de vista psicológico, a pessoa pode buscar se conhecer, buscar entender dentro de si. E com relação à questão espiritual, que a Joana de Ângeles aborda bastante, especialmente nos livros Amor, Imbatível Amor e Autodescobrimento, que são duas obras onde ela fala das crises de pânico, é que é sempre válido pensar o seguinte, que uma conduta de respeito ao próximo, de respeito à vida, a vontade de alterar a nossa vida para melhor, isso é fundamental. Porque a mudança mais profunda que a gente vai conseguir operar, mesmo no campo psicológico, é a da nossa transformação moral, com a utilização da ação dignificadora.
Então, a gente vê, né, nas obras espíritas o quanto os mentores trazem, assim, que a nossa prática da caridade, a prática de se esforçar na ação do bem, de se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, o quanto isso vai alterar também as nossas emanações de energia e, por sua vez, inclusive, o nosso equipamento, né, perispirítico, que se reflete depois no corpo físico. Então, essa mudança moral é o que vai se refletir numa mudança por inteiro. Então, é nisso que a gente tem que focar, né? Nessa mudança moral da criatura humana, para que a gente possa conquistar situações de maior felicidade. E eu costumo dizer muito assim, né, que hoje em dia a gente está enfrentando as dores que a gente está enfrentando por coisas que a gente plantou no nosso passado, não sei quando, se nessa encarnação ou na outra, não importa muito, mas o que a gente está plantando agora é o que nós vamos colher lá na frente. Então, a gente tem que focar no plantio e ter a paciência de esperar, porque ele demora um pouquinho para nascer. Às vezes a plantinha não vai nascer em 2, 3 anos. As pessoas vêm para uma terapia e pensam que alguns meses vão ter toda a sua vida resolvida. Às vezes isso demora, né? Mas que a gente possa focar no plantio, aguentando um pouquinho aquilo que a gente está colhendo e plantar para colher mais à frente. Essa seria a mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal que está nos acompanhando. Michele, foi super instrutivo. Miriam, gostamos demais, né? E nós vamos gravar um programa agora, semana que vem, nós vamos gravar também sobre ansiedade. Então, vai ter bastante informação também com uma colega da AME, vai ter bastante informação sobre esse tema. Esse tema está chegando para a gente de uma forma muito presente lá na Casa Espírita. A gente está se preparando, né, Miriam? Miriam vai fazer uma palestra. Diga aí, Miriam, sua palestra, qual é o tema dela? É que existe na Comunhão Espírita um grupo chamado Acolher, que é um grupo que foi organizado para acolher, receber, né, e levar quem participa dele a reflexões mesmo, né, que levam ao autoconhecimento para que possa entender melhor esses estados ansiosos, né, as nossas compulsões. E agora, em junho, vamos ter o seminário desse grupo Acolher, né? Então, vão ter temas sobre ansiedade, sobre depressão, como curar-se, né, desses estados, é agora em junho. Só me faltou aqui agora a data, mas vai ser, como é que a gente fala? Vai estar no YouTube, vai ser gravado. Isso, vai ser gravado. Eu acredito que quem possa mais tarde ter acesso, acredito que vai gostar bastante. É importante falar isso, porque vai ficar gravado na TV Comunhão. Isso. Então, caso esta palestra chegue, este programa chegue a você depois do seminário, você procura, porque vai ter o seminário todinho, acho que vão ser 5 dias de palestras, a Miriam vai ser uma palestrante, gravados lá na TV Comunhão, no canal da Comunhão Espírita, no YouTube Seminário Acolher, de 2023, estão todos convidados, Michele também. Então, eu queria agradecer a presença. Michele, você já esteve conosco, eu não vou me lembrar qual foi o tema que nós falamos, mas também não. Mas foi alguma coisa sobre as obras de Joana de Ângeles, então, se vocês quiserem, procurar na TV Comunhão, bota lá o nome Michele Ponzoni dos Santos, vocês vão descobrir também outra palestra, porque a Michele já é uma colaboradora nossa, ela e o Alexandre, o marido dela. E fica o convite também, né, Michele, para quem quiser comprar o livro Joana de Ângeles e os Transtornos Mentais, está à venda no site da AME Brasil, é isso? Da AME Brasil e da Mergues, do Rio Grande do Sul, também tem. Então, eles são capítulos com cada transtorno mental que a Joana de Ângeles... vocês escrevem, né, os coordenadores, fazem cada um capítulo sobre os transtornos mentais abordados na obra da Joana de Ângeles, é isso, né? Isso, a gente faz um levantamento na série psicológica e aí nos dividimos para cada um organizar as ideias da mentora em capítulos que é sobre cada transtorno mental, exatamente. É sensacional. E, além do livro,
A cada sábado, não é? Sábado existe um vídeo que vocês fazem no canal da AME Brasil sobre um desses capítulos, né, do livro. Isso, tudo no YouTube disponível, é só acessar gratuito. Quem quiser, tem os estudos que a gente aprofunda no YouTube. Super importante. A gente está acompanhando e vamos trazer mais pessoas aqui para falar sobre outros transtornos. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta também, é importante você dar o seu like e comente com a gente o que vocês acharam. Leve esse conteúdo para outras pessoas, porque muita gente pode se beneficiar dele. A gente agradece a presença da Michelle e da Miriam, a vocês também que nos acompanharam, e esperamos todos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Um abraço a todos. Um abraço.